Olá, pessoal! Hoje nós vamos corrigir as atividades sobre o conteúdo de número atômico e massa atômica que a professora passou na semana passada. Mas antes de fazermos a correção da atividade, a professora quer com vocês recapitular um pouquinho do conceito de número atômico e massa atômica. Lembrando, pessoal, para a gente fazer essa correção, essa atividade, eu preciso que vocês tenham em mãos a tabela periódica. Então, providenciem essa tabela e depois continuem assistindo o vídeo da correção. É importante para vocês saberem de onde que a professora está tirando estas informações. Então, vamos lá, pessoal. A atividade que a professora passou para vocês foi sobre número atômico e massa atômica. Vamos anotar essa expressão. Em química, nós falamos de número atômico. O que é número atômico? O número que um átomo recebe. Um átomo recebe um número de acordo com a quantidade de prótons que ele tem. Então, em química, como é que a gente representa a expressão número atômico? Nós utilizamos a letra Z maiúscula. Toda vez que vocês verem a letra Z maiúscula, esse Z está se referindo a número atômico. A professora deu o conceito, número atômico é a quantidade de prótons que um átomo tem. Então, os cientistas foram estudar os átomos, avaliaram o núcleo do átomo e viram que os átomos, todos eles são constituídos das mesmas partículas, de prótons, nêutrons e elétrons. Só que eles observaram que a quantidade dessas partículas variam. Tem átomos que têm 1 próton, 2 prótons, 3 prótons, 100 prótons. Então, a quantidade de prótons que está no núcleo do átomo é que vai fazer com que esse átomo receba um número atômico. Por isso, teoricamente, a gente diz que Z é igual a P. Ou seja, o número atômico de um átomo é igual à quantidade de prótons que ele tem. Depois nós vimos semana passada a expressão massa atômica. A massa atômica, ela é representada pela letra A maiúscula. Então, quando vocês verem A maiúsculo, esse A está se referindo à massa atômica. Ou seja, o peso que esse átomo tem. Para calcular uma massa atômica, os cientistas determinaram a contagem das partículas que estão no núcleo. O que a prof quer dizer com isso? Vamos só recapitular um pouquinho o modelo atômico de Rutherford e Bohr. Segundo eles, um átomo ele é estruturado por partículas e as partículas de carga positiva e as partículas sem carga ficam no centro do átomo, no núcleo do átomo. E as partículas menores com carga elétrica negativa ficam girando ao redor deste núcleo. Esse é o modelo atômico que nós utilizamos atualmente. Então, a prof vai voltar a repetir. Um átomo é formado por partículas de prótons, nêutrons e elétrons. Mas as partículas de prótons e nêutrons são maiores, ou seja, elas têm mais volume e elas têm mais massa. Na hora de se calcular a massa atômica de um átomo, quanto esse átomo pesa, o que eles levam em consideração? A quantidade de partículas de prótons e nêutrons. Por isso, para se calcular a massa atômica, a gente leva em consideração essas duas partículas e surge a seguinte fórmula. Massa atômica é igual à soma de prótons mais nêutrons. Essa foi a matéria da aula passada. Quem assistiu a videoaula deve ter observado todas essas explicações. Agora, a professora deu um exercício para vocês fazerem, onde que vocês terão que usar esses conceitos aqui. Agora, onde é que eu tiro essas informações? Onde é que eu vou descobrir o meu número atômico e minha massa atômica? Agora eu preciso que vocês tenham em mãos a tabela periódica. Na tabela periódica, vocês vão procurar um lugar onde está escrito legenda. A tabela do professor Nemésio, a legenda está abaixo, bem embaixo da tabela.
Já na tabela do professor Gonçalves, a legenda está acima. Quando eu olho na legenda, eu vou observar os locais onde essas duas informações que nós estudamos estão. O que eu estou querendo dizer com isso? Na legenda, nós temos a localização de onde os cientistas botaram o valor do número atômico e onde eles botaram a massa atômica. Então, a legenda ela me serve como guia. Então, onde é que eu vou achar o número atômico de um átomo? Nesse locus aqui. Onde que eu vou achar o número, a massa atômica de um átomo? Aqui na lateral. Isso na tabela do professor Nemésio. Então, sempre que vocês estiverem com uma tabela em mãos, procurem a legenda dessa tabela. Ela orienta vocês aonde procurar as informações. Quando nós estudamos ponto de fusão e ebulição, foi a mesma coisa. Vocês iam naquele determinado local da tabela e vocês achavam a informação. Agora nós vamos trabalhar com a informação de número atômico e massa atômica. Vou mostrar para vocês agora o elemento químico frâncio. Vou puxar um pouco a tabela aqui para vocês verem. Observem. Nesse local, nesse cantinho aqui, é o número atômico do frâncio. E nessa lateral aqui, é a massa atômica do frâncio. O que eu sei? Que o Z do frâncio é 87. O A do frâncio é 223. O número atômico dele é 87, a massa atômica 223. O que acontece aqui? Nós temos que Z é igual a P. O que eu concluo com isso? Se Z é igual a P, se o frâncio, para receber esse número, ele tem que ter no seu núcleo 87 prótons, então eu começo a visualizar a estrutura de um átomo. Z é igual a P. Quantos prótons tem o frâncio? 87. A massa atômica é a soma de prótons mais nêutrons. Então, com essa informação, eu tiro os prótons dessa massa aqui, 87 menos 223, o que sobrar é nêutrons. E os elétrons? Onde é que eu vou achar elétrons? Pessoal, prótons, nêutrons e elétrons não estão explícitos na tabela periódica. Eu tenho que usar a teoria que a professora explicou ali para vocês. Eu quero saber quantos prótons um átomo tem. Olha o número atômico. Por quê? Porque Z é igual a P. Eu quero saber quantos nêutrons um átomo tem. Eu pego a massa atômica menos o número atômico. O que sobrar é nêutrons. E elétrons, como é que eu descubro? Aí nós vimos no início, quando estudamos a estrutura de um átomo, que um átomo estável, ele tem as cargas positivas e negativas iguais. Ou seja, se ele tem 87 prótons, ele terá 87 elétrons. Ok, pessoal? Então, essas informações aqui de número atômico e massa atômica, vocês precisam ter para fazer o exercício, ok? Agora vamos lá, vamos corrigir o nosso exercício. Vamos ao quadro para corrigir o nosso exercício. A prof vai deixar as seguintes informações aqui no quadro. E elas vão ser importantíssimas para vocês corrigirem a atividade. Vou deixar aqui do lado. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos ter que lembrar de algumas coisas. Vamos àquilo que eu pedi que vocês organizassem as anotações e memorizassem. A letra P minúscula significa partículas de carga positiva chamada prótons. A letra E minúscula significa a partícula com carga negativa chamada de elétrons. A letra N minúscula significa nêutrons, ou seja, a partícula sem carga. Depois nós vimos que o Z, o número atômico de um átomo, é igual à quantidade de prótons que ele tem. Nós aprendemos que a massa atômica é igual à soma das partículas de prótons e nêutrons contidos no núcleo do átomo. Agora a professora vai dar uma pausa aqui, por quê?
Se eu tenho a massa atômica e eu tenho a quantidade de prótons, eu descubro os nêutrons. Isso aqui, ó, vai originar uma fórmula. O que a professora disse anteriormente para vocês? Quando eu quero achar nêutrons, eu tenho que pegar a massa atômica e tirar dela os prótons. O que sobrar é nêutrons. Então, se eu tenho a massa atômica e tiro os prótons dela, o que sobra? Nêutrons. Agora nós vamos corrigir a atividade. A primeira atividade era para vocês preencherem um quadro. Então vamos lá, vamos preencher esse quadro. Nós temos um quadro ali na atividade de vocês. Nós vamos organizar esse quadro aqui. A professora vai reproduzir esse quadro aqui. Nesse quadro, a professora organizou colunas. Numa coluna nós temos o elemento químico. Na outra coluna, nós temos a quantidade de prótons, a quantidade de elétrons, nêutrons e a massa atômica. Vou até tirar o restante aqui da tabela para nós não confundirmos. Então, vamos lá. Nós temos aqui o átomo que eu estou avaliando, a quantidade, o número atômico dele, a quantidade de prótons, a quantidade de nêutrons, a quantidade de elétrons e a massa atômica dele. A professora pediu que vocês completassem esse quadro. Para completar esse quadro, vocês precisam ter em mãos a tabela periódica. Se vocês não tiverem em mãos a tabela periódica, não tem como completar esse quadro. Por quê? Porque se eu quero saber a quantidade de prótons, nêutrons e elétrons de um átomo, eu preciso ter o número atômico e a massa atômica. Muito bem, com a tabela em mãos, vocês estando com a tabela em mãos, agora vocês vão procurar o elemento químico que a professora vai colocar ali e vão identificar primeiramente o número atômico e a massa atômica. Por quê? Porque essas duas informações estão na tabela periódica. O primeiro elemento é o oxigênio. Muito bem. Nós temos o oxigênio. Então, eu vou na tabela periódica e eu vou procurar o oxigênio. Muito bem, achei o oxigênio. Agora que eu achei o oxigênio, eu vou lá no cantinho onde está o número atômico. A professora vai ver. O oxigênio tem número atômico igual a 8. Do lado tem a massa atômica. Vocês estão vendo que tem dois números. 15,99. E o outro também, 15,99997. O que a gente usa? Vamos fazer um combinado. Nós vamos usar sempre o primeiro número com duas casas decimais. Então, a massa atômica é de 15,99. Prof, posso arredondar? Pode. Usando a regra da estatística, pode. Aqui nós podemos arredondar para 16. Mas vamos combinar, para evitar vários resultados, usar o número como está na tabela periódica, usando duas casas depois da vírgula. Só duas casas depois da vírgula. Ok, pessoal? Muito bem. Agora podemos completar a tabela, porque nós temos a teoria. Observem aqui. Z é igual a P. Então, se Z é igual a P, P é igual a 8. Se eu estou falando de átomo, um átomo é eletricamente estável. Se ele é eletricamente estável, ele tem a quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons. Então, vamos para cá. Se o Z é 8, o P é 8, o E também é 8. Z é igual a P. P é igual a E. Agora só nos falta calcular o número de nêutrons. Para calcular o número de nêutrons, agora eu vou usar esta fórmula aqui. Eu pego a minha massa atômica e tiro dela os prótons. Então, para achar N, eu pego A menos P. Ou seja, a massa atômica menos a quantidade de prótons que ela tem. Muito bem, então vamos lá. 8, eu tiro 8 prótons de 15,99.
Então, 15,99 menos 8 vai dar 7,99. Ok? A atividade 1 era para vocês fazerem isso com todos os elementos. Vocês têm o ferro, vocês têm o sódio, o alumínio, o fósforo, o cobre, o berílio, o bário, o carbono e o xenônio. Esses eram os elementos que vocês tinham que fazer na atividade. Então, a atividade de vocês era usar a tabela periódica e botar todas essas informações. Vamos lá com o ferro. A professora vai fazer mais um. Então, vamos ao ferro. Eu vou lá na tabela periódica, localizo o número atômico do ferro, que é 26. Então, o ferro é número atômico 26. Teoria, pessoal. Vamos lá. Z é igual a P. Z é igual a P. Então, a quantidade de prótons que esse átomo tem também é 26. Dando continuidade à teoria. P é igual a E. Então, o átomo de ferro tem 26 prótons e 26 elétrons. Da onde eu tirei essa informação? Do número atômico dele. O número atômico é 26. Um átomo recebe o número de acordo com a quantidade de prótons que ele tem. Então, se ele tem 26 prótons no núcleo, o número atômico dele é 26. Se ele tem 26 prótons, ele é uma estrutura eletricamente estável, então ele tem 26 elétrons. Aí eu tenho a massa atômica agora. A massa atômica também está na tabela. Simplesmente eu copio a informação aqui na tabela. Eu vou ali no elemento ferro e eu tenho lá 55,85. Ou eu poderia arredondar para 56, mas vamos voltar ao nosso combinado. Vamos trabalhar com o número que está na tabela e 2 casas decimais, ok? Só nos falta descobrir nêutrons. Como é que eu descubro nêutrons? Nêutrons eu descubro pegando a massa atômica e tirando dela os prótons. Então, 55 menos 26 vai dar o total de nêutrons. Vocês entenderam? A professora não vai botar todos os dados aqui na tabela, porque eu espero que vocês façam a atividade de forma consciente. Quando nós retornarmos, nós vamos fazer outras atividades similares, tá? E o movimento é sempre os mesmos, né? Vocês precisarão da tabela periódica para localizar o número atômico e a massa atômica e usar a teoria para preencher essas lacunas aqui que dizem respeito à estrutura do átomo, ou seja, a quantidade de prótons, nêutrons e elétrons. Ok, pessoal? Então, com relação à atividade número 1, era isso. Vocês precisam terminar de preencher a tabela, confiram, verifiquem. Volto a destacar a importância de vocês terem, né, a tabela para poder fazer as atividades de química. Agora, dando continuidade ao exercício, o exercício de número 2, agora está falando do urânio. A professora vai tirar essa tabela do exercício 1, e vamos para o exercício de número 2. O exercício de número 2 está trazendo a seguinte informação. Então, número 2. Número 2 diz assim, um átomo de urânio, então nós estamos falando do urânio, o átomo de urânio, ele tem número atômico igual a 92. Ele tem massa atômica igual a 238. Agora, o que eu quero saber na atividade? Eu estou pedindo para vocês identificarem Z, que é o número atômico, a massa atômica, a quantidade de prótons, a quantidade de elétrons e a quantidade de nêutrons que o átomo tem. Muito bem, eu tenho a informação.
Se o urânio tem o Z92, o número atômico 92, usando a teoria Z é igual a P. Então, ele tem 92 como um número atômico, significa que ele tem 92 prótons e significa que ele tem 92 elétrons. Por quê? Se ele é um átomo, Z é igual, o P e o E são iguais, eletricamente estável. Massa atômica, 238. O problema me deu essa informação. Agora, como é que eu calculo nêutrons? Como é que eu calculo nêutrons? Esta é a fórmula. N é igual a A menos P. Então, se A é 238 menos 92, quantos nêutrons o átomo tem? Então, vamos lá. 238, nós temos 6, 4, 1. 146 nêutrons. Pronto, respondido a atividade. Ok, pessoal? A atividade 3 agora. A atividade 3 é meramente de consulta na tabela periódica. Por quê? Ali nessa atividade a professora usou abreviações e elementos químicos com a escrita por extenso. Por exemplo, a professora botou assim, CD. CD é o cádmio. Na letra B, a professora escreveu níquel. Qual é a abreviação do níquel? NI. Lembrando que em química a primeira letra é maiúscula, a segunda é minúscula. Ah, prof, eu escrevo em caixa alta. Então representa a primeira maior, a segunda menor. Ok? Depois nós temos a letra C, o sódio. Sódio, na química, é representado pela letra N maiúscula e a A minúscula. Ok? Então, vocês tinham na questão número 3, simplesmente que consultar na tabela periódica, ver a abreviação e ver a escrita. Ok? Agora a professora vai mudar a página aqui. Nós vamos para a questão de número 4. Vamos interpretar a questão de número 4. Olha o que o problema me traz de informação. Eu estou avaliando o elemento químico ferro. Em muitas atividades, em muitos exercícios, aparece a seguinte representação. Como o ferro aqui na atividade de vocês, está escrito assim, ó, 26, 56. Ok? O que esses números significam? O número menor sempre é o número atômico do átomo. O número maior é sempre a massa atômica do átomo. Como é que a prof sabe disso? Porque a teoria diz que Z é igual a P. Esse número refere-se só à quantidade de partículas de prótons que o átomo tem. Agora, a letra A é a soma de prótons mais nêutrons. Ou seja, eu tenho 26 prótons. E eu adiciono ainda esses prótons os nêutrons. Lógico que o número vai ficar maior. Toda vez que vocês confrontarem com uma escrita assim, ó, o elemento químico e 2 números, ele pode estar escrito assim, lado a lado. Tem professores que escrevem assim, ó, 56, 26, um em cima, o outro embaixo. Esses números sempre vão representar número atômico e massa atômica. Quem é quem nessa história? O número de menor valor é o número atômico. Por quê? Porque ele só está considerando as partículas de próton. O número de maior valor é a massa atômica. Por quê? Porque ele está considerando as partículas de prótons e nêutrons. Entendido? Muito bem. Agora vamos à atividade. Deixa a professora tirar essas informações para a gente trabalhar simplesmente com a informação que a atividade nos traz. Então, vocês têm a representação do ferro. Vocês sabem que o número atômico do ferro é 26, que a massa atômica do ferro é 56. Uma sugestão da professora. Quando a gente vai avaliar um átomo,
a gente tem que tentar deixar bem claro na nossa cabeça as informações do átomo enquanto estrutura. O que eu quero dizer? Eu sugiro a vocês que do lado da atividade, vocês sempre enlistem as informações. Como a gente vai fazer isso? Botem assim, ó. Eu quero saber a massa atômica de um átomo, o número atômico de um átomo, a quantidade de prótons que ele tem, a quantidade de elétrons que ele tem, a quantidade de nêutrons que ele tem. Essas informações são importantíssimas para que eu possa fazer uma análise da minha questão. Então, vamos organizar isso primeiro antes de resolver a atividade. A massa atômica, eu sei que é 56. O número atômico, eu sei que é 26. A quantidade de prótons, teoria, Z é igual a P, então é 26. P é igual a E, é 26. Agora, nêutrons. Nêutrons vou botar de novo a fórmula aqui, ó. Para descobrir nêutrons, eu pego a massa atômica e tiro da massa atômica os prótons. Então, se a massa atômica é 56, eu tiro 26 prótons, eu vou descobrir que esse átomo tem 30 nêutrons. Beleza, tenho todas as informações aqui. Vou apagar isso aqui, porque agora, com essas informações, eu tenho condições de avaliar a questão. A questão de número 4 diz o seguinte: a representação do ferro indica que o átomo do elemento químico ferro apresenta a seguinte composição nuclear. A palavrinha nuclear já delimita a minha análise. Observem, nuclear vem de núcleo. Voltando à estrutura do átomo. Um átomo ele é formado pelo núcleo e pela eletrosfera. Tanto é que vocês conhecem esse modelinho aqui, que é bem conhecido de vocês. Então, um átomo ele é formado por núcleo e ele é formado por uma eletrosfera. O que tem no núcleo do átomo? No núcleo tem partículas de prótons e nêutrons. Partículas com carga positiva e nêutrons. O que tem na eletrosfera? Partículas com carga elétrica negativa. As partículas positivas são chamadas de prótons, as partículas neutras de nêutrons e as partículas de carga negativa, elétrons. Agora, eu quero saber qual é a composição nuclear do átomo de ferro. Nuclear é o que tem no núcleo do átomo. No núcleo do átomo, nós só temos o quê? Prótons e nêutrons. Agora, na atividade de vocês, era uma atividade de assinalar, vocês tinham várias opções. A letra A dizia assim: o átomo de ferro tem 26 prótons, 26 elétrons, 30 nêutrons. Realmente, ele tem 26 prótons, 26 elétrons, 30 nêutrons. Mas eu quero saber qual é a composição nuclear. Os elétrons estão no núcleo do átomo? Não. Então, a letra A não é a minha resposta certa, ok? A B, 26 prótons, 26 elétrons e 56 nêutrons. Não, 56 não é nêutron, 56 é massa atômica. A B também não é a minha resposta certa. Letra C, no núcleo do átomo nós vamos encontrar 26 prótons e 30 nêutrons? Isso aí. Essa é a resposta certa. Letra C. É o que está no núcleo do átomo. Se a minha pergunta fosse qual é a composição atômica, aí seria a letra B. Que daí seria a letra A. Prótons, nêutrons e elétrons. Ok? Mas a minha resposta correta é a letra C. No núcleo do átomo de ferro nós temos 26 prótons e 30 nêutrons. Ok, pessoal? Vamos agora para a questão de número 5. A questão de número 5, ela se torna um desafio a vocês para que vocês organizem as informações que a professora falou anteriormente. O que eu estou dizendo? Aqui, vocês têm que ter uma organização, se não mental, mecânica do lado da atividade. Essa organização de informações é importantíssima para vocês terem a resposta. Eu preciso saber a massa atômica do átomo,
o número atômico do átomo, a quantidade de prótons que ele tem, de elétrons que ele tem e de nêutrons que ele tem. Eu preciso saber dessas informações para poder avaliar a estrutura desse átomo. A questão de número 5, que é o que nós estamos corrigindo agora. A questão de número 5 diz o seguinte: um elemento químico X. Quando eu uso essa expressão, significa que eu não sei quem é esse elemento. É um elemento químico X. O que eu sei sobre esse elemento? Um elemento químico X tem as seguintes características: número de massa, ou seja, a massa atômica dele é igual a 39. O número atômico dele é igual a 19. Aí, se eu quiser saber de quem é esse elemento X, agora eu posso ir para a tabela periódica. Porque se eu tenho um número atômico, eu sei quem ele é. Eu vou lá, número atômico 19. Então, é o potássio. Então, eu estou falando do potássio. Esse elemento X é o potássio. Esse elemento tem o Z igual a 19 e o A igual a 39. Já sei quem é o meu elemento químico. Agora, o que eu tenho que saber desse elemento? A sua estrutura atômica. Quantos prótons ele tem? 19. Por quê? Z é igual a P. Quantos elétrons? 19. Porque se ele é um átomo, ele é estável. Se ele tem 19 partículas positivas, ele tem 19 partículas negativas. Agora o N, volto a lembrar, N é pegar a massa atômica e tirar dessa massa atômica os prótons. Então, se a massa atômica é 39, eu tiro 19 prótons que tem dentro dessa massa atômica. Me sobram quanto? 20 nêutrons. 20 nêutrons. Muito bem. Então, vocês já têm todas essas informações a respeito desse meu átomo X. Agora, vamos à alternativa. A atividade dizia o seguinte, letra A. O átomo tem 39 elétrons? O átomo tem 39 elétrons? Não. Essa não é a resposta correta. B. No núcleo contém 20 nêutrons? No núcleo contém 20 nêutrons? Os nêutrons ficam no núcleo do átomo? Lembrando, o átomo é formado por núcleo e eletrosfera. No núcleo tem o quê? Prótons e nêutrons. Na eletrosfera, os elétrons. Então, no núcleo desse átomo tem 20 nêutrons? Tem. Então, a minha resposta correta é a letra P. Ok, pessoal? Vocês estão percebendo o quanto é importante vocês terem clareza da estrutura desse átomo? E para ter essa clareza quanto à estrutura do átomo, eu preciso ter essas informações organizadas. Para organizar essas informações, eu tenho que ter internalizada essa teoria aqui. Dando continuidade, nós vamos agora para a atividade 6. Desenhe os modelos atômicos de Rutherford e de Bohr. Qual é a diferença entre eles? Então, vamos lá. Agora a prof vai apagar isso aqui. E vamos aos modelos atômicos, que foi a nossa primeira aula, quando nós começamos a estudar o átomo, né? Então, a gente tem a história do átomo, o modelo atômico do átomo, que passou por uma evolução. Dalton disse que era uma estrutura indivisível, aí Thomson trabalhou com o pudim de pastas, e aí surgiu o modelo atômico que nós usamos até hoje, que é o modelo atômico de Rutherford e de Bohr. Qual é a diferença? Rutherford, no início das suas pesquisas, identificou que as partículas positivas e neutras ficam girando aqui, bem no centro do átomo, que ele chamou isso aqui de núcleo. E os elétrons? Os elétrons, eles ficam girando aqui, ao redor do núcleo. Aí vocês conhecem aquele modelo atômico, porque os elétrons ora giram para cá, ora eles giram para cá, ora para cá. Esse é o modelo atômico de Rutherford. Rutherford, depois de um tempo, ele era um professor renomado, reconhecido, né, na academia, e ele tinha um estagiário, era um rapaz muito inteligente, muito dedicado à pesquisa com relação ao átomo, e Rutherford deu a ele o desafio de estudar a eletrosfera.
estudar a mecânica desse movimento que os elétrons faziam na eletrosfera. E aí Bohr criou o modelo atômico dele. A lógica é bem parecida com a de Rutherford. O que Bohr concluiu? Que realmente as partículas positivas e neutras ficam no núcleo do átomo. Agora, os elétrons, eles vão girando em camadas com níveis e subníveis de energia. Nós vamos estudar depois quando estudar o diagrama de Pauling, mas como é que funciona esse movimento dos elétrons? Para Bohr, os elétrons eles ficam girando aqui, ó. Tem um grupinho de elétrons que gira aqui. Tem outro grupinho de elétrons que gira aqui. Outro grupinho de elétrons que gira aqui. Ou seja, o modelo de Bohr representa o átomo, onde os elétrons ficam girando aqui na eletrosfera em camadas. Então, esse é o modelo atômico de Bohr. E este é o modelo atômico de Rutherford. Só lembrando que os nêutrons teve a colaboração de um outro pesquisador, mas no primeiro modelo que o Rutherford criou, partículas positivas no núcleo e as negativas numa eletrosfera. Ok, pessoal? Então, a atividade de número 6 era para vocês fazerem isso. A atividade de número 7 era para responder algumas questões, uma retomada teórica. Pergunta de letra A, dizia assim, o que é o átomo? Então, o átomo é a menor porção da matéria. Não é a menor partícula, não é a menor partícula, é a menor porção da matéria. Porque toda a matéria, se eu for dividi-la, esmiuçá-la, eu vou terminar nos átomos, né? Então, o átomo é a menor partícula, a porção da matéria. Ele é formado por partículas de prótons, nêutrons e elétrons. A B. Quais são as partículas que formam o átomo? Então, vamos lá. A professora já falou. As partículas que formam o átomo são os prótons e os nêutrons, que ficam no núcleo do átomo, e os elétrons, que ficam na eletrosfera. Então, prótons e nêutrons e os elétrons. O que representa o número atômico? O que representa o Z, o número atômico? O número atômico representa o quê? A quantidade de prótons que um átomo tem. Por isso que nós dizemos que Z é igual a P. E a última pergunta, o que representa a massa atômica? A massa atômica representa a soma das partículas de prótons e nêutrons. Ou seja, A é igual a P mais N. Beleza, pessoal? Então, a nossa matéria sobre número atômico e massa atômica, ela diz respeito à estruturação desse átomo. Pessoal, a professora está gravando essa videoaula de correção. Anterior a essa, nós tivemos uma videoaula explicando a matéria propriamente dita. Só que eu gostaria de fazer uma ressalva, pessoal. A professora acompanha os acessos dos alunos no vídeo. Eu estou percebendo que nós temos um grupo de alunos bem assíduo, assistindo o vídeo, reassistindo o vídeo, né? Ele vai assistir de novo, acompanha o vídeo do começo ao fim. E tem alunos que estão acessando o vídeo, dando uma olhadinha por cima, desligando, e temos alunos que não estão acessando essas videoaulas. A professora está gravando essas videoaulas com o intuito de facilitar o processo de aprendizagem de vocês. Não tem como eu chegar mais próximo a vocês além disso, ok? Nós vamos começar a conversar através do Meet também. Então, de repente, o Meet seja um espaço para a gente ir tirando dúvidas, né? A gente pode até agendar alguns encontros para a gente tirar dúvidas. Mas eu gostaria de lembrá-los que as dúvidas só vão surgir se vocês fizerem as atividades. A professora não vai usar o Meet para explicar toda a matéria.
Toda a matéria está sendo explicada nas videoaulas. Então, na videoaula anterior, eu expliquei a matéria. Nessa videoaula, agora, a professora está corrigindo o exercício com vocês. E o Meet vai ser mais uma ferramenta para a gente tirar dúvidas. Mas só vai tirar dúvida realmente quem fizer o exercício e perceber que a dúvida existe. Tá ok, pessoal? Então, agora, nesse momento, quem não fez a atividade, desafie-se a fazer, né? Pega a tabela periódica, senta, faz a atividade, resolve os exercícios, marca o que não está entendendo direito para, numa outra oportunidade, nós tirarmos a dúvida. Ok, pessoal? Então, fiquem bem, espero encontrá-los em breve. Até a nossa próxima aula.